Oi pessoas, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo mais longo ou falando sobre um assunto técnico ou não aqui para o canal, mas hoje eu vim gravar para falar sobre um assunto muito importante para mim. Talvez esse seja o assunto mais importante da minha vida nos últimos tempos, nos últimos anos e tudo mais. Por isso ele é um pouco difícil, mas eu espero que eu venha inspirá-los, eu venha trazer informação, eu venha enriquecer aí a vida de quem assiste. E claro que se você curtir, eu vou ficar feliz aí se você fizer um comentário, se você der um joinha, se inscrever no meu canal e tudo mais. Talvez esse canal fique um pouco mais pessoal, além da parte técnica. E eu preciso saber se alguém está me ouvindo, né? É importante a gente não falar sozinha, ainda que com uma câmera você fica um pouco com essa sensação. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um assunto que é a adoção, ok? Para quem não sabe, eu estou grávida, ok? Mas não é aqui, é aqui. Eu estou grávida há alguns anos, inclusive. A quantidade de tempo não importa muito, ou são questões muito operacionais e que são importantes ficarem aí num segundo plano. Mas o fato é que eu estou... eu chamo de gravidez caótica. O que é a gravidez caótica? Uma gravidez biológica, você sabe que em aproximadamente 9 meses ou 40 semanas você vai ter o seu filho, você tem o chá de bebê, você tem o encontro, você tem como preparar as coisinhas dele. Então a gravidez biológica, ela tem uma previsibilidade, ela tem aí todos os seus encantos, mas tem aí uma sequência de acontecimentos. Já na gravidez do coração ou a gravidez adotiva, a sequência dos acontecimentos ela é um pouco maluca, um pouco torta, um pouco confusa. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre esse processo, sobre a minha visão em primeira pessoa do processo de adoção. Na verdade, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, porque qualquer coisa que eu me meto, na verdade, adoção é um dos assuntos, mas qualquer coisa que eu me meto, que eu vou fazer, ou qualquer hobby, qualquer coisa que eu faça na minha vida, eu gosto de estudar, me aprofundar. Eu sempre fui muito estudiosa, sou muito nerd, e não seria diferente para o assunto mais importante da minha vida, que é a adoção. Então eu tenho estudado muito sobre isso, sou relativamente ativa em grupos, na verdade eu mais observo, aprendo, entendo, faço alguns comentários, mas eu acho que vai fazer bem para mim, é a hora de falar sobre a adoção. Então, para quem não sabe, o processo de adoção ele tem algumas etapas. Essas etapas são etapas bem importantes porque garante que você vai ser qualificado para adotar uma criança, garante que a criança certa vai encontrar o pai. Aliás, é uma coisa que eu ouvi em uma palestra do juiz da Vara de Guarulhos, e para mim mudou minha vida, que ele falou assim, olha, ninguém tá aqui procurando filho para vocês. E eu, poxa, como assim, né? Eu sou a alma linda, o alecrim do campo, altruísta, em busca do meu filho, como assim? A gente romantiza muito. E ele falou assim, cara, ninguém tá aqui procurando filho para vocês. Nós estamos procurando nós estamos procurando pais para crianças que já passaram pela situação do abandono. E a nossa meta dos assistentes sociais, dos psicólogos, do juiz, é garantir que essa criança não passe por isso de novo. E como você garante que ela não vai passar? Não tem 100% de garantia. Mas a justiça consegue chegar bem perto, encontrando pessoas que têm um perfil emocional, psicológico, socioeconômico, para adotar determinados perfis de criança e crianças que realmente precisem de acolhimento, precisem de uma família, precisa de pais e que tenham a necessidade que se encaixe ali, né? Um casamento, é um encontro. Então, para mim, a adoção não é... Aliás, eu vou falar bastante sobre isso, né? Sobre o capacitismo na adoção, que as pessoas veem, ai, que lindo você adotando, ai, você é tão legal, ai, você é tão boazinha, nossa, eu acho tão lindo. Gente, vamos parar com o capacitismo na adoção. Outra coisa que o juiz falou, que me marcou muito, é que, cara, talvez essa criança não precise de você como pai, como mãe. Talvez você precise mais de um filho
do que essa criança precisa de você como pai, como mãe. Talvez tenham pessoas que tenham mais dinheiro, que tenham mais emocional, que sejam pessoas mais equilibradas, que estejam mais prontos, sejam mais jovens. E tem uma série de coisas que a gente pode analisar dentro de um perfil que seja mais adequado para aquela criança. Então, não tem nada de solidariedade, tadinho. Tem solidariedade, tem amor, mas principalmente é um encontro. Não é um ato de caridade. As pessoas associam adoção com caridade e não tem a ver com caridade. Na verdade, a adoção ela tem uma situação muito complicada, que é o abandono, a negligência de uma criança. Ela tem uma situação complicada, que é você muitas vezes não poder gerar. Eu sou uma dessas, eu não posso gerar, eu não posso ter filhos biologicamente, e o que motivou a minha busca foi a infertilidade. Então eu entendi que para mim não tinha problemas se eu não pudesse gestar, se esse filho não fosse biológico, e eu entendi que para mim era mais importante eu ser mãe do que efetivamente eu maternar, eu ter todo o processo do marco zero. Então hoje eu sou habilitada, eu sou uma pessoa que estou grávida do coração. O perfil da criança que eu vou encontrar, a gente vai se encontrar, é uma menina. Ela é uma menina que tem qualquer cor, é uma menina que tem qualquer cabelo, uma menina que tem doenças tratáveis. O perfil você pode escolher e é analisado por uma assistente social, é analisado por uma equipe multidisciplinar. Então a gente conversou com, tanto eu quanto o meu esposo, com uma assistente social, a gente conversou com uma psicóloga e chegamos juntos com muitas conversas, com muita análise. A gente fez um curso de preparação para adoção, que é requerido também, e nós chegamos a uma criança sendo uma menina. Meu esposo sempre quis ter uma menina, e algumas pessoas, quando adotam, pensa que meninas dão menos trabalho, e é uma coisa que eu e meu esposo entendemos que não tem nada a ver, né? Tem muito a ver com a personalidade da criança, mas ele sempre teve esse sonho. Então ele entende que já que ele não poderia escolher o gênero se fosse uma criança biológica, então a gente optou eu optei por respeitar, por acolher essa vontade dele. Então nós teremos uma filha, ela será uma menina. Ela terá até 3 anos e 11 meses quando a gente se encontrar. Então ela pode ter de 0, pode ser um bebezinho, pode ser até 3 anos e 11 meses. Ela pode ter alguma doença tratável, então são muitas as doenças que a gente tem que considerar. Tanto se você tem espaço para isso, se você tem acessibilidade, se você tem disponibilidade em relação ao seu trabalho, em relação à sua família. A questão da raça é uma questão também que as pessoas colocam muito misticismo. Que horror, você é racista se você escolher uma criança branca. Eu e meu marido, na verdade, não escolhemos raça, a gente não fez nenhuma limitação. Mas a gente tem que pensar que além de você não ter problemas com miscigenação, com preconceito, a sua família estendida, os seus amigos também não podem ter esse problema. Porque como pai e mãe, você não vai poder ficar defendendo, brigando ou criando uma criança agressiva por conta de questões de preconceito de raça. Então é uma coisa que você tem que pensar, inclusive, não só dentro da sua casa, como as pessoas que ela convive, né? Então, hoje, as pessoas devem receber com amor e com acolhimento essa questão de restrição de raça. Cada um sabe o que tem, o que precisa, o que pode, o que é aceitável dentro do seu núcleo familiar, o que pode segurar. E lembrando que a questão não é só para... porque eu quero uma criança branquinha que se pareça comigo, que ela não vai saber que é adotiva. Hoje em dia, todas as comarcas, todas as assistentes sociais, as psicólogas, elas conversam muito com os pais e falam que você tem sim, a criança tem direito à história dela, ela não é uma página em branco, mesmo se for um bebê, ela tem direito de saber a história dela. Claro que, de acordo com a faixa etária, você vai explicando, tem informações que não são importantes quando ela é muito novinha, mas ela tem direito a ter a história dela. E depois de certa idade, a gente tem que ter consciência que ela vai querer saber sobre os pais biológicos ou não, e ela tem direito a isso. Então ela, como um ser humano, como uma cidadã, como uma pessoa, ela tem direito a saber a história dela. Então esconder que é adotiva é uma coisa que hoje não se aborda mais, não se trabalha dessa maneira. Mas enfim,
existem todas essas questões que eu gostaria de abordar, eu gostaria de dividir a minha experiência com vocês. Eu acho que ser feliz sozinho é chato pra caramba. E ser infeliz, ficar chateado, ficar angustiado, ficar frustrado, são muitos os sentimentos que a gente tem nessa fase de espera. É uma fase muito difícil e eu quero dividir com vocês esses temas, falar um pouquinho mais sobre isso, desmistificar algumas coisas e também algumas falas, algumas questões. Eu tenho percebido que em conversas com amigos, conversas com pessoas que eu gosto, tanto do trabalho quanto da minha família, tem alguns discursos que precisam ser desconstruídos. E talvez esses vídeos, essas sessões falando sobre adoção, ela seja uma oportunidade para os meus amigos, para a minha família. Eu não conheço ninguém próximo que tenha adotado uma criança, para que eles saibam como lidar. A gente não pode exigir que as pessoas já venham desconstruídas, já saibam lidar com coisas que elas não estão acostumadas. Então eu acho que algumas falas, algumas questões são importantes ser esclarecidas para que você receba essa criança com amor, com acolhimento, de uma maneira não agressiva, que você entenda que da mesma forma que o seu filho biológico entende quando você fala alguma coisa negativa sobre ele, ou quando você fala com um tom negativo sobre alguma coisa, uma criança desde a idade mais tenra, ela vai compreender quando você fala negativamente sobre um assunto. Então ela vai, por exemplo, perceber quando você fala: ah, essa menina é sua? Ah, essa é sua filha? Ah, é aquela que você pegou para criar? Ah, é aquela adotada. E ela vai observar que a colega dela, ela apenas recebe o nome de filha. Ela não recebe o nome de adotada, de pegou para criar, é a menina que você está criando. E isso cria no coração, na mente da criança, uma diferença. E essa diferença, ela pode afetá-la de alguma forma negativa. Então, às vezes, a gente se preparar para situações que a gente não está acostumado, que seja através desse vídeo, que seja dos vídeos que eu vou gravar falando sobre isso, que isso seja uma inspiração para falar sobre o assunto. Então, se você gostou desse tema, é muito importante que você sinalize, que você faça um comentário, pode ser breve, porque eu vou falar bastante sobre adoção, vou abrir meu coração aqui para falar sobre o assunto com vocês. Eu tenho bastante coisa para compartilhar e eu espero que sejam momentos legais e que traga uma inspiração, traga uma desconstrução aí do que você pensa sobre o assunto e que você possa receber com amor, com acolhimento esse tema que é um tema tão lindo. Eu tenho certeza que muita gente se identifica, mas que é importante que você conheça um pouquinho mais profundamente para que isso não seja um tabu ou que não ocorra nada desagradável quando você estiver conversando ou recebendo uma família que se encontrou através da adoção, eu diria isso, né? Não uma família que adotou uma criança, mas uma família que se formou através da adoção. Então, um grande beijo para todos, obrigada por assistir o vídeo. Dá uma curtida, comenta, e se esse assunto for importante para você, tanto quanto é para mim, comenta, eu vou gostar muito de ouvir seu comentário.